Fala pessoal, estamos iniciando aqui mais um episódio do Brega Funk Podcast e hoje eu vou iniciar um pouco diferente. Eu vou começar me apresentando antes de falar o tema e o convidado. Eu sou Alexandre Barbosa, sou jornalista, produtor cultural e apresento aqui esse podcast ao lado de Emanuel Bento. Opa, pessoal, também sou jornalista, estou nessa jornada aqui com o Alexandre, falando sobre Brega Funk desde a primeira temporada do podcast. E agora sim, vamos falar sobre o nosso convidado de hoje. Na primeira temporada a gente trouxe uma pessoa da academia, da universidade, o professor Tiago Soares, que ajudou muito a elucidar, né, o Brega Funk como fenômeno cultural e foi muito importante. É um episódio, se você puder ver, ouvir ou assistir aqui pelo YouTube ou ouvir no streaming, ficou muito legal e ajuda muito a entender o Brega Funk. Então, nessa segunda temporada, Emanuel, eu resolvi também convidar alguém da academia que tenha estudado o Brega Funk também, do ponto de vista das teorias de comunicação, as teorias culturais. Só que esse convidado de hoje ele vai um pouco além disso, porque ele também entra aí na prática. Ele estudou, viu a teoria e foi entrando pela prática e se tornou, tem muita coisa aí para contar sobre isso também. Isso mesmo, ele, como o Alexandre falou, é pesquisador, mas também é músico, produtor e autor da dissertação Sentando Devagar, uma etnografia com produtores de Brega Funk na cidade do Recife. Seja muito bem-vindo aqui do podcast, Tomás Brandão. Obrigado por topar. Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite. Já fico com uma brincadeira que entrei na academia Tomás Brandão, mas acho que hoje em dia eu virei Tom BC. Isso, importante. Produtor. Importante, tanto que eu lhe saudei como Tom quando você entrou aqui. Boa. Não, que é só porque é engraçado que eu estava comentando aqui antes de começar a gravação propriamente dita, como eu sinto que tem uma vida antes e depois do Brega Funk. É um relato de fé sobre o Brega Funk aqui, assim. O Brega Funk mudou minha vida. E é uma verdade. Eu entrei na academia e tenho a sensação que saí de outro jeito pelo meu contato com o Brega Funk. Mas já ia começar a falar, melhor deixar vocês seguirem um roteiro aí. Vamos lá, então. E você até conta um pouco sobre esse teu nome artístico, né, na tua... No teu mestrado, né? Eu tava dando uma lida hoje pela manhã para fazer aqui o roteiro e você faz um relato muito interessante, muito rico e marca a tua entrada aí no Brega Funk, né? Mas como a gente sempre faz aqui com os convidados, a gente vai um pouquinho lá atrás e acho que vai um pouquinho antes disso daí, na história do convidado, para saber como foi que o Brega Funk entrou aí na tua vida. Antes mesmo de como músico, como é que foi o Brega Funk você conheceu, como é que você escutava, não escutava, como é que era? Bom, eu não escutava Brega Funk, assim, eu não escutava muito Brega, mas eu acho que hoje eu percebo como eu escutava muito Brega. É uma coisa que tem um pouco no livro de Tiago, falou de Tiago, foi uma grande pessoa que me influenciou muito, assim, e me ajudou muito ao longo do meu mestrado. Um pesquisador incrível, uma pessoa maravilhosa, sou o maior fã. Total, também Então sou. vou até assistir esse episódio. Mas assim, eu não ouvia muito Brega Funk, não ouvia muito Brega, mas ao mesmo tempo eu ouvia muito, porque ele fala isso no livro dele, tá na cidade, né? A gente tá falando de uma cidade que existe uma música, se você pensar, que ela chega aos ouvidos de alguma forma, né? O som, um paredão que passa, ou aquele grave que tá sempre batendo em algum canto. Então eu já tinha esse contato com o Brega naturalmente pelo som da cidade. Mas eu me formei em música na UFPE e de repente me surpreendeu, acho que a primeira coisa que me chamou a atenção foi o canal de Tiago Gravações. Eu era fascinado pelo canal. Uma época, acho que mais ou menos em 2015, 2016, que tinha muitas visualizações e na minha cabeça ali era todo um mundo que hoje em dia está mais próximo, né? Mas era um mundo que corria mais em paralelo a uma mídia tradicional, digamos assim. Tinha seu próprio network, seus próprios canais. O Bregoso era um canal de humor, mas tinha também o blog dos bregueiros, tinha as coisas, tinha assim, canais de brega, esse tipo.
E foi uma época que os canais imperavam, né? Então era Tiago Gravações, depois teve outros como o Tiago de Paraty, mas muito parecido com o molde do Condzilla, né? Os canais funcionavam como playlists. Basicamente, você entrava naquele canal porque ali saíam os melhores sons. O Brega Exclusivo, lembrei de outra. Brega Exclusivo, Tiago Gravações, Mano DJ, verdade. Depois revela algumas coisas que aconteciam nessa época por causa desse canal. Mas enfim, aí eu me fascinava aquilo. E aí eu comecei a escutar mais a partir entrando nesses canais. E o que se transformou primeiro no interesse, digamos assim, de entender essa comunicação da música, né, dos canais. Eu fui para um caminho mais musical, que foi algo que eu, mesmo meu mestrado sendo em etnomusicologia, que é uma área mais ligada à antropologia e sociologia, eu acabei querendo levar para um lado mais musical, que é o seguinte, me fascinava depois, especificamente em uma época que eu comecei a trabalhar mais com música eletrônica, em 2015, só pesquisar os softwares de edição, que é algo que a gente não estuda, obviamente, na academia, nem na academia, nem nos conservatórios. Essa parte de música eletrônica é uma parte muito distante das escolas tradicionais de música, né? E aí me fascinava como aquela música eletrônica era impressionante, né? Foi uma época que eu comecei a pesquisar esses softwares e não se usava esse termo, acho que agora está mais comum de usar, pensando brega funk, como músicas eletrônicas nacionais, né? Acho que no primeiro momento, música eletrônica, a gente pensava aquele música 4 que chama Four on the Floor, né? Tunts, 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 tunts. E aí me fascinou as edições, me chamava muita atenção nessa época os recortes de voz, como se faziam as vozes afinadas para cima, para baixo, muitas viradas, muito diferentes, sons que para mim pareciam muito distantes, assim. Meu Deus do céu, como é que faz esse som? Eu queria entender que software é esse, que biblioteca de sample é esse. Então, terminei indo para esse caminho no mestrado, né? Foi uma etnografia com produtores de brega funk. Aí acho que saiu me chorando, não sei se me apresentei tão bem, mas é porque vem muitas informações. Mas em resumo, não era uma música que eu tinha muito contato. Chegou até mim, chegava nesses sons da cidade, né? Hoje em dia, agora que eu escuto mais, eu fico vendo várias músicas que eu sei letras inteiras e nem sabia que sabia, né? Lembrando, vem na cabeça. Ou de shows que eu via, de MC Sheldon, ou algumas outras festas que eu ia e eu nem percebi, estava ali e eu já estava de alguma maneira imerso, né? Mas aí fui para esse lado musical e desde 2018 fiz o meu mestrado e me aproximei do brega funk. A partir de 2019 comecei a trabalhar com Marley no beat, com produção musical. E desde 2022, mais ou menos, eu tenho um estúdio, uma produtora junto com Marley no beat e Tainá Menezes. São os 3 produtores à frente do estúdio, de uma produtora chamada Mais de Mil, que tem Marley à frente como diretor musical, digamos assim, e eu tenho trabalhado também nesse suporte de produção e música também. Então, saí do mundo do mestrado, tive uma vida mudada ali, vamos investigar mais isso aqui, e de repente me tornei alguém que não é um insider, mas alguém que aprendeu a conviver e a falar a língua, entender o ritmo, entender o mercado também. Show. A gente ia te perguntar aqui, Tomás, aliás, Tom, o que é que mais despertou a atenção no brega funk? Você citou aí que é o fato de ser algo eletrônico, né? Sim. E na sua pesquisa você comenta algo muito interessante, que é uma certa dificuldade de se olhar para o brega funk como uma cultura pernambucana em um primeiro momento, justamente por ser algo eletrônico, né? E aí eu queria que você falasse sobre isso, assim, como se constrói essa ideia, né, de que temos uma música eletrônica pernambucana. Interessante que agora são várias coisas. Eu olhei agora, tu falasse isso, eu olhei ali a marca do governo. E tem uma questão que não é apenas do governo, mas de todas as políticas públicas. Um dos temas que me fez ir para o mestrado foi que em 2017 ou 2016, eu não me lembro exatamente, nos editais de inscrição do Carnaval do Recife e do Estado, se dizia especificamente que você poderia escrever músicas populares, mas que não se considerava para fins de edital músicas populares os seguintes gêneros. Aí tinha a rochadeira, brega funk, swingueira. Aí dizia assim, tipo, vários ritmos. Ou seja, não podia inscrever projeto de música, não se podia tocar. Um dos primeiros festivais que abriu para o brega funk foi justamente o Hack Beat, que era um festival independente, acontece no Carnaval, mas não era via contratação, digamos, do estado ou da município, né? Então era uma curadoria própria. E aí tocou o primeiro show, que nem teve Shevchenko Louco, mas o primeiro foi Flechinho,
Acho que foi, eu não me lembro exatamente, mas foi um dos primeiros, assim, que teve brega funk, foi anunciado como a primeira vez que o brega funk, no Hack Beat. Caramba, Eu acho que foi, flechinho, muito anos tempo que eu não escuto esse nome. foi Flechinho, foi o primeiro que teve, foi em 17 para 18, foi por aí, antes de ter Chevy ao Louco em 19, eu acho. Então, assim, me esqueci a pergunta agora, Sim, repete. sobre a dificuldade de olhar para o brega funk como uma cultura Pronto, pernambucana por ser isso, eletrônico. exatamente. Então, eu passei a investigar. Por que não era considerada música popular? Porque aquilo não era música popular. Eu queria entender. É por causa da sonoridade? É por causa de quem faz essa música? É por causa de quem diz o que é popular, o que é que não é? Como é que uma música com... E aí eu vinha dos canais, né? Com milhões e milhões de streaming, tocada em todo canto. Por que essa música não era considerada popular? Será que é porque era eletrônica? Será que é porque não tinha os ritmos? Enfim, aí fui para essas investigações. Um dos pontos que eu acho que tem essa coisa musical, né? É uma música que no primeiro momento que você escuta, você não escuta essa identificação, digamos, com uma música popular de tradição, né? Eu acho que foi dois termos que eu... faz tempo que eu não leio minha dissertação, então algumas coisas eu nem me lembro, mas era exatamente... Agora me veio, esse popular tradicional e um outro popular, né? E aí, enfim, vou para essa investigação. E vou para esse lado dessa investigação musical da música eletrônica, porque eu acho que tem outra coisa que se fala muito, que é fácil fazer, assim, né? Acho que foi uma curiosidade que me viu. Isso aí é muito simples fazer. Qualquer aí pronto, aí você diz, acha que fazer música é você simplesmente dizer, isso é fácil, porque tem X acordes, porque usa tantas notas, porque é desafinado, então o que é que faz uma música ser fácil ou difícil de fazer? E aí eu comecei a fazer e, meu Deus do céu, é muito difícil fazer brega funk. É muito difícil. Primeiro que faz muito, é um volume muito grande. E eu, como eu vinha dizendo antes, assim, eu demorei para poder entender, assim. E ainda não entendo, tanto que as coisas que eu faço soam muito do meu jeito, assim. Para eu fazer brega funk mesmo, do mais tradicional, brega funk, acho que eu nunca consegui. Em 7 anos tentando. E você cita na tua pesquisa, já relembrando um pouquinho aí, já que eu dei uma lida nela hoje, assim, que o brega funk acaba sendo visto como um intruso no meio da tradição secular pernambucana, né? E que essa mesma pernambucanidade que hoje, na época que você escreve, Isso, é que era em verdade. 2019, afasta o brega funk, também já afastou, por exemplo, o mangue beat, Sim, sim. que é um outro ritmo Sim. aqui da nossa cultura. Fala um pouquinho sobre esse processo. Como é que é isso? Engraçado falar isso agora, me viu. Meu Deus, isso aí tá tão 2018. Sabe por quê? Em 2018 não era tão comum feito hoje. Exatamente, vê, eu tava falando desse cor. Não era considerada música popular, tá? Vamos ver, corta pra 2018, 2017. O principal contratante de editais públicos assim, de música, que são o Estado, o governo, seja o Estado, o governo do Estado ou o município, dizia, não é Não é. música popular, simplesmente é a música mais popular, digamos, se você for ver em termos de número ou de quantas pessoas estão fazendo e ouvindo, talvez é mais popular que qualquer outra dessas que tocado, mais do que o frevo, mais do que enfim. E aí, corta para agora, tendo uma noite dentro do Carnaval do Recife, que é Recife, capital do Brega. Então, em 7 anos, né? Então, As coisas andaram muito as rápido, coisas né? andaram muito rápido. E, de fato, na época, eu identificava isso como uma das grandes questões. E mudou vários perfis, né? Então, por exemplo, eu me lembro que teve um congresso de etnomusicologia na UFPE, né? Mais ou menos nessa época, e eles era a presidente nacional do congresso, aliás, enfim, de etnomusicologia, ela diz assim, olha, ela mostrou uns vídeos que era Bolsonaro, a propaganda, as pessoas que faziam as campanhas para Bolsonaro, as pessoas para Haddad. E ela, olha aqui, Haddad, o pessoal são afoxés, são maracatus, não sei o quê. E quando era o Bolsonaro, era o pessoal fazendo meio que uns passinhos de sertanejo, umas coisas assim. E ela colocando como uma cultura, alta cultura, rica e outra cultura assim, entendeu? Então, existia ainda essa coisa, que agora na verdade é o contrário. Acho que se você dissesse, não, brega funk, essa cultura horrível, você é linchado digitalmente. Mas assim, então mudou muito esse parâmetro, mudou muito.
E aí se tornou hoje um lugar, já atualizando assim, acho que hoje tem um lugar interessante dessa luta por poder dentro do brega funk, do uso da marca brega funk enquanto respaldo cultural. Eu acho que há uma propaganda de mídia muito grande e há poucos ganhos ainda, melhorou muito, mas de capilarização dessa política pública de cultura, né? Tá muito no lugar da mídia, do show, de vender um show com Neif, que é maravilhoso, o show de Neif é incrível, tem que ter show de Neif, mas fora isso, tem que ter pessoas que fazem brega funk, eu conheço muitas que trabalham no meio do brega funk e que não tem uma perspectiva de longo prazo, e não pensa assim, eu quero ser artista, eu quero pensar uma carreira de 5, 10 anos, como é que eu posso pensar a carreira? Como é que eu posso fazer a música que eu quero fazer e não estar aqui correndo hoje, porque se eu não tiver um dinheiro aqui, eu não consigo, eu tenho que estourar a música e isso, de algum sentido, tem transformado a música do brega funk, a cultura do brega funk, muito um funil muito estreito, assim, ou você faz daquele jeito, para aquele público daquele jeito, ou não é possível um MC, ou um cantor, ou um produtor que, eita, não, quero fazer um brega funk, assim, não tem muito lugar, ou é o estourado, ou esse lugar meio termo, dentro das políticas públicas, dentro da lógica de compra de shows pelo Estado, etc, etc, é difícil. Então, eu vejo isso com as pessoas que eu trabalho. Tento trazer uma ideia de sustentabilidade de longo prazo e é muito imediatismo, né? Então, não sei se eu respondi exatamente a Não, pergunta, total. Acho, mas é isso. Então, tinha esse estranhamento que rapidamente se assim, mudou e ouvindo me deu a sensação, meu Deus do céu, massa, mas é 2018, agora o inimigo agora é outro, né? o que eu acho massa, assim, é que, e é uma das intenções, assim, é da gente fazer esse recorte histórico e ver e dar uma comparada com o momento atual, né? Sim. Com como isso evoluiu rápido, como a gente falou, e que momento que a gente está vivendo hoje, que, pela sua fala, pela tua visão, tem coisas que tem muita ponta aberta ainda Sim. nisso, principalmente do ponto de vista de política pública, né? Tem ainda muita ponta aberta. Aqui estamos falando de uma política pública que é maravilhoso, mas eu acho que eu, por exemplo, vi de um lugar que eu percebo que o acesso, na verdade, vou reformular, o acesso ainda é muito restrito, porque as formas de se fazer essa política pública ainda é difícil. É um edital que eu tenho que escrever como proponente, como não sei o quê, tem que prestar conta, e tem Que claro, ainda é vai maravilhoso, ter... mas ainda é muito difícil. Eu tô falando de gente ou de produtores, de artistas que estão numa situação muito difícil. Gente que faz... O mercado é muito insalubre, por exemplo. Eu trabalho com um cara que faz arte muito bem. E ele faz 10 artes, ele fazia. Agora a gente tá tentando essa sustentabilidade, né? Saindo do Sentando, atualmente um projeto que a gente aprovou dentro dessa produtora foi produzindo música com responsabilidade social, porque é isso, o cara que faz artes, ele faz 10 artes por R$ 150. Então eu vejo ele... Arte digital, tu Arte fala. digital para lançamento, perdão, arte digital para lançamento, 10, então é muito barato. Então ele faz num volume gigante. Eu tô falando de gente que trabalha com músicas agora, por exemplo, tem umas pessoas que eu não entendia a lógica do negócio, mas que compravam beats por R$ 150. Então você tinha que produzir 40 músicas no mês, 50 músicas no mês para fazer dinheiro, Pra poder ir. se sustentar, Hoje a gente né? que lança 50, 100 músicas, então você vai ganhar num volume muito grande, entendeu? É uma lógica do muito, tem que lançar muito, tem que tentar, e só tem uma chance, só tem, sabe? Não tem outra maneira que não seja essa. Eu acho que a lógica da política pública hoje tem que sair um pouco da ideia de o brega funk é legal, vamos botar o óculos e fazer o passinho, porque isso é descolado hoje em dia. Perfeito. E sair não, isso aí é o de menos, isso é o básico, isso aí é massa, diversão. Mas eu tô falando de outra coisa. Como é que eu faço essa política pública de cultura sair, inclusive da minha mão, que já acessei várias vezes, e acessei, por exemplo, verbas públicas para falar de brega funk, mas eu sei pessoas que estão ali dentro do brega funk e não conseguem acessar essas verbas, não conseguem melhorar seus cachês dentro da prefeitura, com shows. Então tem toda uma lógica de cultura que ainda em Pernambuco, que é maravilhoso porque tem a venda de shows, mas é muito do evento, do show e da plataforma de mídia, e pensando menos em cultura, sustentabilidade de longo prazo, carreiras longas, né? Porque acho que é muito difícil para eu vejo isso refletir na música. Eu acho que é muito difícil para um MC ou para um produtor, dos vários que eu trabalho, eu vejo pouca gente pensando, daqui a 5 anos eu quero fazer música. Não, ninguém pensa, é amanhã, agora. é mês que vem. E pegar tudo que dá no mês que vem, que daqui a 2 meses eu já não sei como é que vai estar. E aí na sua pesquisa, né, Tom, você vai
trabalhar os produtores musicais, mas também escolhe alguns marcos, assim, para discutir o brega funk, né? Uma das músicas que você cita é Gera Bactéria, de Shevchenko Louco. Eu queria saber por que você escolheu essa música e como ela ajuda a entender o brega funk que a gente tem hoje. Perfeito. Afinal, viemos só falar de música, né? Eu não me lembro onde eu vi, eu não sei se foi uma pesquisa de GG, que é outro que é importante citar, né? Tiago Soares, um cara muito importante, e GG Albuquerque também, um cara que me ajudou muito na pesquisa. Acho que parte do meu interesse por brega funk veio também das festas que ele organizava, a Embrasado. Eu gostava muito dele como DJ, ele tem uma pesquisa Não é bem difícil, interessante. Texas. No Edifício Texas, exatamente, era Muito. muito legal o Embrasado. E aí, eu acho que o Gera Bactéria é a primeira vez que um vídeo assim dá a sensação de ter a dança passinho e ter aquela levada que depois se estabeleceu como passinho, né? Eu tô falando de mais ou menos agosto de 2018. Até então, o brega funk, na verdade, o brega funk como gênero musical, tinha até uma discussão que eu fugi no meu mestrado, se o brega funk seria um gênero ou não. A gente vai um pouquinho mais pra frente. É. A gente entra nessa discussão, Eita, com boa. certeza. Porque eu tenho dúvidas, assim, isso é engraçado que é muito da comunicação, né? Em música não se fala tanto de gênero, pra mim foi uma descoberta. Meu Deus, gênero, enfim, na comunicação discute-se muito. Mas naquela hora ali, pra mim, pareceu que se estabeleceu alguma coisa, né? Antes, se você pegar antes, o que a gente chama hoje de brega funk, na época, algumas pessoas chamavam de tecnobrega. Porque parecia um pouco com o Pará, tem aquela época de Troinha também, que eu não me lembro exatamente na minha memória, mas eu acho que nem se chamava de brega funk exatamente. Mas a partir dali, de 2018, se estabelece como digamos assim, a principal característica do brega funk, aquela lata ou a caixa que faz tac, 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 tac. Isso é pra mim o marco dessa música que na minha cabeça ainda é isso, o brega funk. Essa levada tum, tá, tum, tá, tum, tá, 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 tum. É meio que isso, que é uma levada tradicional, assim, se você pensar em vários ritmos, tem no reggaeton, tem muito isso. Reggaeton seria a primeira associação clara, assim, é uma música latina, meio praieira, né, praiana, e eu acho que o brega funk tinha muito isso, né? Musicalmente, uma das primeiras coisas, quando eu comecei a produzir brega funk, eram as coisas que tinham essa levada dupla, assim, meio reggaeton, meio brega funk. Então, para mim, naquela época se estabeleceram essas coisas, né? Que era a dança, a levada e esse som de lata ou de caixa, né? Que aí cada um tinha a sua, né? Aí começou essa levada. Isso foi agosto de 2018. Aí 19 tem o grande boom, que é com Shevchenko é o Louco, com o Tome na Pepeca, né? A música foi gravada, aí o meu grande amigo Marley no beat, sócio, parceiro de anos, produziu essa. Diz ele que Chevy chamou ele para produzir no dia 1º, era tipo 7, 8 horas da manhã do dia 1º de 2019. E eles foram pro estúdio e fizeram essa música. Gabriel do Borel também estava surgindo, não era o sucesso que é hoje em dia estabelecido, né? Gabriel do Borel, MC Lucy, Marley no beat, Shevchenko é o Louco. Eu não lembro se Biel tá nessa, Biel Escamoso tá nessa, acho que não. E aí surge a tropa e ressurge Shevchenko é o Louco, que já tinha uma história grande dentro dos bailes de corredor, já tinha uma história grande dentro do... Cantavam aqueles rappers, né? Que era aquela levada ali também, que veio junto com o surgimento desse brega funk, né? Esses raps junto com o brega, e aí começou a juntar os MCs com as bandas, depois com as levadas. Tinha umas coisas ali que soavam muito já brega funk, umas coisas de brega.com, tem umas coisas assim que soavam muito, enfim. E aí Thiago fala bem disso no livro dele. Mas em 2018, para mim, esse Gera Bactéria foi esse marco. Não me lembro se eu tive essa ideia ou eu vi de alguém, mas todo mundo sai se influenciando e na minha cabeça era isso, né? E aí também um marco da figura dos produtores, né? O ápice dessas pessoas que surgiram ali e no primeiro momento, inclusive, fizeram mais sucesso nacional do que o grande exemplo é o JS, né? Que foi o cara que botou 3 músicas, 3 brega funk no top 10 Spotify, né? Até hoje ninguém nunca chegou nesse número. Ninguém nunca Justo, chegou. e Batidão Stronda e DG também, que estão em São Paulo. Inclusive, eles concorreram no Prêmio Multishow, que eu não sei quando você vai estar ouvindo esse podcast, mas foi recentemente, essa semana, eles concorreram ao melhor funk. Bem comentado. Foram os 2 também que hoje
Atualmente eu acho que são um dos que estão mais produzindo mais, assim. JS teve esses grandes sucessos e é um cara incrível, produz muito também. Mas Batidão tem essa coisa, eles continuam muito atuantes, assim, e estão estabelecidos lá em São Paulo, né? Tanto o Stronda quanto o DG, eles viraram uma dupla mesmo, né? Eles assinam como dupla. Então, pra mim, naquela época foi isso. E o passinho, né? Esse movimento. E aí teve muito essa cara de movimento cultural. Não que hoje não tenha, mas hoje está mais difuso. Não sei se é saudosismo meu, mas nessa época a Tropa tinha essa característica, tinha uma coisa incrível que outras produtoras têm, mas os caras tinham não só a música, os caras tinham a loja de roupa, a 24x48 era a loja que vendia, o pessoal ia de todo canto para comprar lá. E de vez em quando a gente se lembra que Chevy, se você tinha que estar, para você entrar lá, você tinha que usar a camisa. Então já tinha a loja lá dentro, eles iam, já obrigou, gente, bora, tem que botar, só entrar aqui com a camisa da Tropa. E todo mundo passou pela Tropa. Às vezes eu fico conversando com o Marley, com o Drake, o pessoal que passou pela Tropa naquela época, no auge da Tropa, digamos assim. Mesmo que Chevy depois tenha feito outras músicas de sucesso na época da pandemia, né? Ele fez o Xereca de Mel, teve vários sucessos maiores, digamos assim, de Spotify. Mas nessa foi aquela coisa assim, que virou febre, né? O passinho virou notícia. Todo canto, cadê o passinho, o passinho, o passinho? E aí Chevy e o Louco tinham esse lugar que era incrível, que era a Tropa, que você chegava lá e tinha 20 pessoas com camisa da Tropa fazendo música num estúdio bem simples, sem cadeiras, sem nada, era um colchão no chão, uma mesa de produtora e uma cadeira. E quem tava lá nessa época, Neif foi da Tropa, como é que se diz? Aí Drake, Biel Escamoso, vários, CH, acho que teve vários, é que agora tá me falhando a memória, mas assim, todo mundo que hoje em dia eu falei, eita, era da Tropa, era da Tropa. Que fala da Tropa, Marley Marley e Gui da Tropa vieram aqui, veio a dupla aqui foi o episódio que fecha a primeira temporada aqui do podcast, e eles contam como esse projeto mudou não só a vida deles, como a vida de de uma galera ali da comunidade, né? Um projeto que foi de Chevy, que é o Louco, e eles acabaram retroalimentando ali, né? Porque eles criaram os caras como se eles estivessem oxigenando o som deles, né, velho? E uma galera que veio com uma ideia nova, e ele dando os caminhos, ó, faz assim e tal, porque essa coisa da experiência conta muito. A gente tem um episódio aqui nessa segunda temporada com o Cego, e ele fala assim que ele é um cara, assim, você vê que ele tem uma visão, assim, sabe? A experiência conta muito na hora de produzir. Então, quando chega um cara com experiência e bota esses meninos novos para aprender e trazer coisa nova, dá uma oxigenada. E talvez o exemplo aí de Gerabactéria tenha nascido dessa coisa assim. A gente não teve a oportunidade de trazer essa galera aqui ainda, mas é um grande exemplo de como renovou, né? Como trouxe uma ideia nova, né? Não sei se dá tempo, mas tem só uma coisa curiosa que aí deu essa sensação assim de um grande movimento cultural e eu me lembro que na época eu conheci os produtores e eu ia muito, aí tive várias reuniões com o chefe e eu dizia as coisas das minhas ideias da época. Chefe, isso aqui é incrível, isso aqui, olha, tem que organizar um movimento cultural, isso aqui pode ser maior, não sei o que. Tinha umas ideias e reunia e eu ficava agoniado, porque eu me via assim com a sensação, meu Deus do céu, isso é muito grande, isso é ouro, isso dá pra fazer 1000 coisas, assim. E foram feitas 1000 coisas, mas assim, eu me lembro dessa euforia de estar diante de algo que eu achava que era muito importante, era muito caro. Mas tem um dado curioso que comecei esse estudo, né, por essas políticas públicas, editais, o que toca e não toca no carnaval, o que é música popular e não é música popular, o que é que eu posso considerar de música pernambucana ou não pernambucana. E aí terminou que Chevy e o Louco nunca tocaram no Carnaval do Recife. Nunca foram convidados. Aconteceu um dado curioso que é em 2000, ano passado, acho que foi ano passado, ou foi ano retrasado, não tenho certeza. Agora acho que foi ano passado. Eu inscrevi Chevy Schenker já depois, já como produtor, já como representante com uma empresa, que eu escrevi vários artistas. Ano passado eu escrevi 7 artistas de brega funk. Mas aí ajudei eles a inscrever, porque eles eram muito desconfiados, sempre tinha essa sensação de que alguém ia roubar, e é normal, no brega acontece muito isso. E aí, em todo canto, mas no brega acontece muito. E aí ajudei eles a inscrever, eles tinham notas fiscais públicas boas, bons cachês e tudo. Inscreveu, eles foram habilitados, nunca tinham sido habilitados. Aí foram habilitados, já tinham tocado na prefeitura de João Pessoa e na prefeitura de São Paulo, mas no Carnaval do Recife já
tava tocando outros artistas, Ney já tocava, Tocha já tocava, e eles dois nunca nem receberam convite, nem se inscreveram. Ficou, acho que é aquela coisa, nenhum nem outro. Aí inscrevi, foram habilitados, e eles não tocaram. Eles tocaram no Hack Beat, Cheve tocou ano passado no Capital do Brega, já sozinho, mas com a dupla Cheve é o Louco deu terminou tempo, e né? nunca tocou no Carnaval. E eu lembro que eu escrevi, na época eu escrevi o Que é o Louco, foi uma coisa no último dia, e é o Louco morreu poucos meses depois, então terminou que ele nunca tocou. E recentemente eu fui ouvir o áudio, não sei porque me deu essa sensação, assim, eu fui ouvir o áudio que é o Louco mandou pra mim no grupo, dizendo, vamos embora, pra matar essa sensação, assim, dessa saudade, assim, de uma coisa que de certa forma terminou, porque terminou, mas segue, né, de outro jeito também. Acabou vindo tarde, né? Acabou vindo tarde e tá aí. Cheve tocou ano passado, não sei se vai tocar de novo, tá fazendo as coisas dele sozinho, mas me deu a sensação de um certo ciclo, assim, que se finalizou, sabe? Porque foi alguém que viu o boom de um movimento, viu os frutos que esse movimento trouxe e, de algum grau, gozou desses frutos, mas uma coisa simbólica ali não aconteceu. Ele nunca tocou, nunca aconteceu uma contratação pública com eles. E entrando um pouco na parte técnica, aproveitando aí o teu conhecimento, tua vivência, fala como que os softwares de edição, assim, de fácil acesso, YouTube, redes sociais, como é que isso ajudou a transformar o brega funk, assim, nesse processo? Massa, tem eu não me lembro exatamente a autora, eu só lembro das ideias, não lembro mais das citações. Mas tem uma coisa muito incrível que uma autora colombiana falava, que é essa ideia já que estamos falando com jornalistas, uma ideia de que esses softwares eles permitiram o fim de uma mediação. É como se fosse uma outra fosse mais direto o contato. Uma sensação que eu tenho que na produção musical, se você pegar ali na era do rádio, década de 20, de 30, ou depois com as gravadoras maiores, sempre um gênero popular que surgia, existia uma mediação muito grande, assim. Então, por exemplo, um Cartola ia gravar no estúdio tal, ele já ia gravar numa estrutura, às vezes tinha muito, Cucide Almeida, ou era Guerra Peixe, que eram maestros que regiam, você ia, um artista popular ia, já tinha uma gravadora, já se gravava de um jeito, já tinha uma estrutura de rádio, então tinha uma orquestra, tinha uma coisa assim. Esses softwares de edição, eles permitiram que tantas pessoas que não tinham experiência musical se interagissem de outra maneira com a música, então não tinha uma experiência musical tradicional com o instrumento, mas ia por um caminho da edição, do recorte, de uma lógica de montagem, de pesquisa de sons, e como também permitiu que houvesse o fim não o fim, mas assim, uma mediação diferente, né? Então, alguém, feito Marley, que ganhou um computador do governo do estado, que ele diz a história, era um Total, do ele governo, conta no... e foi numa dessas que ele fazia as músicas ali. Então, ele pegava ali, lançava. A gente sabe que hoje em dia, antes era menos, mas hoje em dia que a internet cada vez mais essa ideia de liberdade que tinha também há 7, 8, 10 anos atrás, a internet é um lugar livre que você bota e milagrosamente as coisas acontecem, Já e não que já não é assim, não é né? assim. Tá falando de algoritmos muito bem controlados, de o negócio muito bem estabelecido, né? De como se você vai lançar, enfim. Então tinha essa ideia dessa liberdade, acho que foi uma época que exatamente deu essa sensação de qualquer um com um computadorzinho dado pelo governo do estado, uma baratinha que nem Marley chama, pegava uma baratinha daquela e qualquer um podia subir uma música e era o sucesso, né? Ainda tem muito isso, mas naquela época eu me lembro que nas primeiras entrevistas com Marley e Fantasma, eu me lembro que a gente terminava uma música e a euforia de dizer assim, essa pode ser a música que vai mudar tudo. E eu passei alguns anos influenciados por essa mentalidade, que é maravilhosa. Cansa e joga pra cima na mesma medida, porque essa é a sensação de que, eita pau, terminei hoje uma música que eu vou lançar amanhã e pode ser o sucesso. Basta uma, eu ouvia muito isso. Basta uma, basta uma. Então, eu acho que esses softwares, ele tem essa, voltando à pergunta, para não viajar tanto, teve essa capacidade de que pessoas se relacionassem com a música de maneira diferente e pudessem lançar suas músicas tirando uma certa mediação, assim, de gravadoras, de rádio, de produtoras, de estúdios que já levavam para uma sonoridade. E isso faz com que o funk e o brega funk, na meu ver, em alguns momentos tenha sonoridades intencionais ou não, mas na minha cabeça tudo é de algum grau intencional, muito disruptivas.
o funk tem umas coisas que eu escuto que eu faço, meu Deus do céu, isso aí é música concreta, experimental. E aí foi uma coisa que na minha dissertação que o cara veio questionar, porque eu chamei de experimental. E aí eu achei estranho esse questionamento, é um cara massa, mas questionou o experimental, assim, porque na minha cabeça eu abordo isso também. Tem coisas muito experimentais, de recortes absurdos de voz, de jogar pra cima, jogar pra lá, ficar um trabalho de Isso edição é gigante. experimento, né? Isso é experimento e é um virtuosismo e tem uma lógica, e aí volta a ideia de que essa minha pesquisa era para dizer isso, ó, como é que usa o software? Que software? Quando eu fui entrevistar a GS, que fez o Gera Bactéria, ele foi me mostrar. E aí ele foi me mostrar dentro do FL as coisas que ele usava, a pesquisa de som, de usar uma coisa. GS era um cara muito cientista, assim, ele já tinha feito muito sucesso com Troinha. Aquele primeiro momento de sucesso de Troinha com a levada meio diferente, né? Aquela meio de arrocha, tinha sido um kit dele que ele tinha feito. O Gera Bactéria também veio de uma pesquisa ele chama do Megatron, né? Que é o tron, 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 tron. Então, é um som, um sample que ele pega. Hoje em dia o pessoal usa muitos boxes, assim. Então, existe uma pesquisa grande desses produtores. E na época que tinha muito... Hoje eu acho que mudou um pouco a lógica, mas na época os produtores eram os caras, os nerds, que ficavam ali exatamente pesquisando sons, tanto que em muitos momentos fizeram sucesso igual ou mais do que alguns MCs. Eu ia te perguntar justamente sobre essa centralidade do produtor, né? Que você citou aqui em alguns momentos, o JS, né? O Dani Bala. A gente, quando vai ver na história do Brega Funk, sempre tem esses produtores, né? E que são muito responsáveis pela transformação também do Brega Funk, né? Como é que você vê, assim, a forma como o ritmo se transforma? Já que esse é um dos temas principais da nossa temporada, né? Massa. Eu acho que ao longo desse tempo, recentemente, então, eu acho que transformou muito. Mais ou menos essa levada do passinho e esse jeito de produzir, usando alguns softwares clássicos, como o FL, o Purity, que é um som tradicional, as bibliotecas, assim, foi se reproduzindo, se reproduzindo. Eu sinto que nos últimos 2 anos, é uns anos que também a produtora está mais atuando, então eu fiquei ouvindo mais, assim, algumas coisas sendo produzidas lá com a gente. Deu uma guinada grande no jeito de produzir. A figura do produtor sumiu um pouco, porque todo mundo passou a produzir. Eu conheço muitos MCs que produzem, então todo mundo se popularizou ainda mais, digamos assim, os softwares, as coisas. E aí todo mundo passou a produzir. Os produtores, eles tinham muito esse lugar. E no final das contas, talvez até eles fossem uma mediação, porque nessa época todo mundo tinha um pouco de dificuldade de subir as músicas. Então o que é que acontecia? Muitas vezes o canal, tipo Mano DJ, ou Tiago Gravações, ou Tiago de Paratibe, eram as pessoas que subiam e distribuíam a música. Então, nessa época, muita gente fez músicas de muito sucesso e não viu nenhum dinheiro, porque não eram eles mesmos que subiam. Então, houve uma popularização dos softwares, você sabia fazer a música, mas aí você ainda não tinha o domínio de ISRC. Então, por exemplo, na One RPM, quando você sobe uma música, toda música tem um ISRC, né, que é isso que registra quem é o produtor fonográfico da música. O produtor fonográfico, ele vai ganhar, por exemplo, numa música, se ela tiver plays públicos, tem várias regras que ainda são difíceis de entender, mas que, assim, sobre plays. Então, esses produtores muitas vezes eram os produtores musicais das músicas, mas não eram os produtores que subiam as músicas. E agora, meio que se popularizou, todo mundo viu que não adiantava só fazer a música, né? Então tinha que subir a música. E aí agora tá no momento, a sensação que eu tenho, que ninguém mais quer ser, todo mundo quer ser a sua própria gravadora, digamos assim. Agora antes era o seu produtor, agora todo mundo quer ser sua própria gravadora, porque muitos artistas fizeram música com o produtor, aí o produtor fazia e subia, aí o produtor ganhava, outros produtores tinham o cara compôs a música, fez tudo, e só quem ficava com dinheiro era o artista. Ou às vezes os dois deixavam a música com um cara para subir na internet, no canal, e nenhum dos dois viu dinheiro. Então, assim, foi muita confusão. E aí, hoje, acho que vive um momento em que isso interferiu no jeito de fazer música também, assim. Eu sinto que nos últimos tempos, falou já para voltar na mudança, eu acho que o Brega Funk ele ficou mais ou menos uns 2, 3 anos, um pouco no estilo ali ainda do passinho, passinho, passinho. Nos 2 últimos anos, tá muito uma ideia de arrocha funk. Tem usado muito uma bateria que eles chamam de arrocha funk. E exemplo agora disso são o próprio disco do Neif,
um pouco essa faz o M, tem um pouco essa levada assim, que foi uma música de recente de sucesso grande. E agora todo mundo tá produzindo e se produz muito usando software de separação de stems, né? Então tem muita gente produzindo assim, pega uma música, essa música fez sucesso. E aí, de repente, todas as músicas são exatamente aquela mesma música, só muda a voz. É normal isso, assim, é o estilo É uma hoje, é como produzido. mecanização, não? Eu não sei dizer, assim, a galera usa o Moises, DJ Moisés, fala muito assim, DJ Moisés, porque é o Moises. O Moises é uma inteligência artificial que você separa os stems. Então você pega uma música, você baixa ela, sobe no Moises e o Moises separa em bateria, baixo, guitarra e voz. Então eu tiro a voz, gravo em cima e acabou, já tem uma música diferente. Usa também muito sample do Splice, né? Então você pega um sample, joga. Perdeu um pouco essa característica que as pessoas tinham de gravar mais os instrumentos. Então gravar não era gravar instrumentos acústicos, mas assim, de tocar o software. Então, o GS, eu falei aqui, GS era um nerd de tocar o software. Ele tocava piano super bem usando o teclado do computador. Isso me surpreendeu. Na minha primeira vez que eu fui ver GS produzir, era isso, era muito rápido. Era um cara que editava muito rápido, tinha um domínio muito grande. Então, assim, é estranho pensar que se falava tanto, é pouco musical, e em algum grau essas pessoas eram pessoas que tinham. Dani Bala, por exemplo, é um cara muito instrumentista. Eu não estou com saudosismo de dizer aquele jeito de produzir, era bom porque usava instrumentos agora. Não, é só que mudou. Então, esses produtores que eram, de modo geral, músicos, vinham que de uma tradição mais musical, agora se tornou ainda mais, digamos assim, o uso do software, né? O uso do software, fazer uma gravação e dominar outras formas, como subir sua música, ter o seu canal organizado, ter os meios de comunicação, os meios de divulgação, né? Assim, não é só sobre música, é sobre a dança, é sobre o viral, é sobre o... que também era isso, mas eu acho que com TikTok, hoje, se sua música não tem, sei lá, não sei quantas mil criações no TikTok, se não tiver a dança, é muito difícil essa música fazer sucesso. Qual é o impacto que isso tem sobre a produção da música? Então, é isso que eu tô te dizendo. Eu acho que ficou mais uma coisa assim, aumentou muito o volume de produção musical, Que já era muito grande, que já né? era muito grande. Eu acho que é maior porque estão mais parecidas as músicas. Eu acho que tinha espaço para certos experimentalismos maiores. Tinha aquele que vinha revelar a caixa nova. Ainda tem muito, né? Eu acho que ainda tem essa coisa de pesquisar sonoridades novas, mas as músicas tendem a ficar um pouco mais próximas. Um sucesso guia rapidamente qual é aquela música. Então, assim, a sensação que eu tinha é que os produtores, eles tinham suas características. Então, eita, essa caixa que Chavoso usa, a caixa de não sei quem. Total. Recentemente até teve mais isso, o gelado, mas agora tá muito na fórmula. Que também é uma busca criativa, uma busca musical, porque tem a fórmula, tá aí à disposição de todo mundo e nem todo mundo consegue, né? Senão Então, todo assim, mundo tava... senão tava todo mundo fazendo, se fosse tão simples, né? Mas é difícil. Então, assim, tem a fórmula às vezes tá posta, sei lá, tem um sucesso, tum. Aí aquela levada, todo mundo faz igual. Mas alguma coisa tem diferente que uma se destaca. Aí, de repente, aquele é o parâmetro, todo mundo, aquela, aí alguma coisa diferente. Então, são nuancezinhas que vão fazendo esse sucesso, e esses sucessos são sempre as referências. Aí, essa aqui é a parte cansativa de produzir o brega funk, que você tem que estar sempre correndo atrás desse ideal, desse... Vivemos tempos, não é só o brega funk, né? Acho que estamos hipervelozes, assim. Recentemente eu percebi isso. Quanto mais eu estava nessa busca incessante do sucesso, de achar a batida, de achar a coisa, realmente você vai nessa busca, vai lançando e vai... E muito rápido, aí dá essa sensação realmente de cansaço, eu acho. Mas eu acho que tem um pouco isso também. O brega funk é um gênero, sobretudo, jovem. E se você pensar nas formas de lançamento, do TikTok, de vídeos muito rápido, de um número muito grande que vem, sobe e depois some. Então a gente está falando de um período de consumos rápidos e coisas mais voláteis, sem juízo de valor. Mas, de fato... a gente pega coisas que estão durando. Vou dar um exemplo, o sucesso lá da produtora, que foi em dezembro do ano passado, um ano só, e já parece que faz 10 anos, porque é uma coisa que já mudou tanto em um ano,
que aquele gênero, esse sucesso que a gente fez em dezembro do ano passado virou o parâmetro de música. Então, de repente, durante 2, 3 meses, só se produziu música daquele jeito. Mas, de repente, veio outro gênero, outro estilo, que aí já virou um novo sucesso e já veio outro depois de novo. Então, assim, acho que já teve uns 3 ou 4 ritmos mais preponderantes nesse último ano, só nesse último ano. Certo, Tom. E a gente está se encaminhando para o fim aqui, né? Vamos para as considerações aqui finais, digamos. Para você, qual a contribuição assim do brega funk para a música brasileira? Eita, Uma pergunta bem fácil. Bem Sim? fácil. Contribuições do brega funk para a música brasileira. Porque tem um momento ali que a gente vê, né, uma inserção Eu do vou, brega eu vou me funk. sair assim um pouquinho, eu vou dizer, música brasileira é um guarda-chuva tão grande que acho que cabe muita coisa. É difícil dizer assim, música brasileira é muito amplo, né? Mas uma contribuição, eu acho que a gente ainda não tem essa força nacional feito, se imagina, tá em alguns graus, se nacionalizou num momento como ritmo, vários artistas que não faziam brega funk fizeram brega funk como Luísa Sonza, acho que ela lançou aquela Motinha, depois o próprio ai meu Deus, que fez com o Felipe Original a música, eu me esqueci, Pedro Pedro Sampaio faz Sentadão, né? Então assim, teve um boom ali. Hoje eu acho que eles dentro dessas plataformas de TikTok, Instagram, vem muito parecido junto com o funk, né? Então, eu não sei precisar exatamente da contribuição nacional para a música nacional, assim, mas eu acho que é um movimento grande que conectou Pernambuco com o funk do Rio, o funk de BH. Eu acho que há muitos estados produzindo músicas de gêneros parecidos ou afins, Que é o sabe? que o pessoal na academia chama de música pop periférica. Música A pop Simone. periférica, alguns chamam, aí também outros já falam, mas uso periferia, aí vem com a ideia de periferia dentro do centro, periferias, aí Ah, já você até não amanhã sabe aqui mais, aí falando. vai até amanhã. Mas recentemente eu tava vendo um produtor, eu tô ruim de memória do nome do produtor, mas que é um cara que eu vi, ele tem músicas na levada meio de Felipe Amorim, funk, eu vi que recentemente teve um brega funk dele de sucesso e ele é do Pará. E aí me deu essa sensação de que eu acho que a gente tá cada vez mais. Não sei se essa ideia de uma música regional demais. Assim, a gente tá num momento muito que qualquer pessoa de qualquer canto pode dizer funk, brega funk. Se tornou esses gêneros tão próximos que é isso. Esse cara, depois eu vou descobrir o nome, a gente vai botar aí num comentário alguma coisa. A gente bota. Que é um cara que é do Pará, que é isso, que ele faz funk, brega funk, o próprio piseiro, umas pisadinhas, tem umas coisas que tá rolando muito parecido, muito eletrônica, que tem em alguns momentos a caixa do brega funk. Então, assim, eu acho que tá uma grande mistura que qualquer pessoa de qualquer canto está sendo influenciado por todos esses gêneros. Então, assim, eu acho que essa contribuição, na mesma medida, vem junto com o funk, como essa contribuição dessa música eletrônica nacional, em alguma música eletrônica nacional, né, de vários gêneros, essa música eletrônica que compõe o Brasil, né, o funk, o brega funk. Não sei se eu fugi um pouco, foi uma pergunta Não, acho que difícil, foi. mas eu quis tirar meu corpo fora. Vamos lá para essa aqui, a última pergunta. Você deixa um questionamento no fim da tua pesquisa, né, do teu mestrado, e lembrando que ali era 2019, você diz que ainda era difícil dizer o que é brega funk. Não sei se você lembra, mas trazendo aqui, e assim, já deu tempo para amadurecer melhor, para dizer o que é o brega funk, o que é que significa em termos de movimento. Boa. Até aí, ó, algumas coisas dataram na pesquisa, outras continuam atuais. É difícil dizer o que é brega funk. Na minha cabeça, brega funk é o que as pessoas que fazem brega funk dizem que é brega funk. E o que elas quiserem que seja, assim. As pessoas que fazem, que escutam, que consomem, que fazem a cultura brega funk, assim, eu diria que é isso. Porque eu não consegui, ao longo desses 7 anos, identificar um fio musical que diga isso é brega funk. Tem coisas que são brega funk que não parecem nada com brega funk 2018 e 18, 16. E o que vem antes ali já era brega funk, era tecnobrega, é brega. Hoje se fala muitas vezes brega também, como incluindo o brega funk, mas ao mesmo tempo o brega romântico. Se você pensar, o próprio brega funk,
ele é tão mais ligado de alguma maneira aos eletrônicos do funk do que talvez ao próprio brega. Eu tenho a sensação assim da sonoridade de banda e etc. Então eu ainda tenho dificuldade de dizer o que é brega funk, assim. Eu sei que é um movimento muito grande, muito poderoso, muito forte artisticamente, culturalmente e de pessoas, feito por pessoas muito impressionantes. E aí vão poder levar o brega funk para qualquer lado, para qualquer sonoridade. Eu acho que tudo é possível. Eu não consigo ainda dizer o que é o brega funk, apenas saber porque me mostram, me dizem, eu vejo sendo produzido, eu vejo sendo feito, e aí eu digo, isso aí é brega funk. Muito bom. É isso, Tom. Queria te agradecer por participar aqui desse episódio do nosso podcast. Acho que foi muito rico pra gente ouvir a tua visão, um cara que já estudou na academia e depois entrou de cabeça aí nesse mundo brega funk produzindo e vendo como as coisas funcionam, e trazer essa tua visão aqui foi muito legal. Isso foi incrível, um papo incrível. E justamente o que a gente tá buscando, né, pra essa temporada Exatamente. aqui do Brega Funk Podcast. Valeu, Tom. Valeu, agradecer a Alexandre e a Emanuel pelo convite. Eu acho que é isso, seguir discutindo cultura, fazendo e discutindo, entendendo os caminhos. Acho que podcasts feito esse ajudam a gente a construir essa entendimento do brega funk e da cultura pernambucana como um todo. Massa. E a gente tem uma surpresa aqui no final, que a gente faz um bate-bola com os convidados, tipo aquele de frente pro Gabi, sabe? Que a gente Caramba, que massa, porra. faz uma pergunta e tu responde rapidamente. Poxa, Então, gostei. vou começar aqui. Um sonho. Medo. Mais ou menos isso. Meu Deus, Cara, cuidado de que eu se sou meio ralar. devagar, pai. Vou tentar, vai. Não, de boa. Quando você pensa no brega funk, qual é o primeiro som que vem na tua mente? Uma lata. Um produtor, música ou estúdio pra você que representa o Brega Funk. Marley no beat. E essa é fácil também, viu? Qual é o futuro do brega funk numa palavra? Poxa, essa é mais difícil. Deixa eu pensar agora. Pensar aí. Uma palavra. É rico, rico. Futuro rico. Boa. Boa, velho. Muito obrigado. Chegamos ao fim aqui de mais um episódio do Brega Funk Podcast. Esse episódio foi contemplado nos editais da Política Nacional de Blanc Pernambuco e tem apoio financeiro do Governo do Estado de Pernambuco através da Secretaria de Cultura do Estado via PENAB, direcionada pelo Ministério da Cultura, Governo Federal. Segue a gente nas redes sociais, @podcast, Brega Funk Podcast no Instagram, estamos no YouTube, nos streams também. Valeu e até a próxima.